A gente vai falar agora sobre uma eventual aplicação aí de sanções a países que mantêm relações comerciais com a Rússia por conta do conflito com a Ucrânia. Já pressiona o preço dos fertilizantes e pode afetar diretamente o Brasil. É claro, a gente tem acompanhado toda essa movimentação. Bom, vamos repercutir um pouco agora essa questão ao vivo com o analista de insumos do Rabobank, o Bruno Fonseca. Ele já está conectado aqui com a gente, dividindo tela. Bruno, seja bem-vindo primeiramente, bom dia, tudo bem? Bom, tudo certo, bom dia. Bom, Bruno, a gente tem aí, vamos separar aqui por partes esse assunto. Primeiro, vamos falar sobre essa safra de soja que está prestes a ser iniciada. Para essa safra, esses preços dos insumos e de fertilizantes aí, eles afetaram de alguma maneira para essa safra já ou não de uma maneira significativa? Na nossa análise, a gente entende sim que essa safra de soja que começa agora a partir da metade de setembro, ela vai apresentar uma alta nos custos, especialmente nos custos de fertilizantes, né? Principalmente quando a gente olha o preço do fósforo, a gente vê uma alta bastante alta, né? Bastante grande, né? Cerca de 15 a 18%, pelo menos a gente entende, na alta do preço do fósforo, que vai levar a uma alta do custo de adubação por volta dos seus 10%, né? Na nossa análise do Rabobank, a gente vê que a safra de soja vai ter um custo de produção mais alto, principalmente por conta dos fertilizantes. Uhum. Bom, a gente aqui no Brasil, assim, a curto prazo, a gente não tem muita alternativa. Dificilmente a gente vai deixar de comprar fertilizantes russos num curto prazo. Diante disso, você acha que de alguma maneira pode haver algum movimento de antecipação de compra de fertilizantes aí para as próximas safras, uma composição de estoque? Ou você acha que o produtor brasileiro não deve agir dessa maneira? O produtor estocar o produto talvez não seja a melhor alternativa, né? Principalmente pensando em safras futuras. Para a safra atual, aí tudo bem, faz sentido. Mas para a safra futura, se a gente pensar que o produtor está numa situação de margem mais apertada e também levando em conta os custos de fertilizante mais altos, seria uma estratégia ruim. Mas quando a gente olha para o lado das empresas, a gente pode sim ver uma antecipação de alguma compra agora no curto prazo, principalmente caso essa tarifa que pode ser imposta à Rússia, ela realmente comece a ficar mais palpável que ela vai realmente acontecer, a gente pode sim ver alguma antecipação das compras de fertilizantes, ou até mesmo as empresas se movimentando para achar origens alternativas para a aquisição do fertilizante. Ô Bruno, você está falando aí em origens alternativas, né? Substituir os fertilizantes russos por de outras regiões surge então como uma alternativa viável nesse momento? Como você enxerga essas possibilidades e quais reflexos que isso poderia trazer para o mercado? Olha, se a gente realmente observar que a Rússia vai receber essas sanções que vão impactar os países que fazem negócio com ela, a gente pode sim ver uma procura por outras fontes, é uma coisa super importante também para o Brasil. A gente tem que lembrar que quando houve o início da guerra da Ucrânia, o Brasil foi bastante hábil em achar fontes alternativas para o fertilizante. E eu acho que se a gente observar novamente isso acontecer, é o que a gente vai acontecer. E isso provavelmente deve trazer ali uma elevação nos preços dos fertilizantes que a gente compra da Rússia, né? Então, se a gente vai buscar outras fontes, outros mercados, provavelmente outros players também no mercado internacional também vão fazer isso. E isso vai aumentar a procura pelo fertilizante dessas outras origens, o que vai levar o mercado a uma alta, né? Mas eu não acredito que a gente vai ter uma alta muito grande por conta disso. Só para quem está em casa saber, quais são outros mercados aí que poderiam entrar como alternativa para fornecer fertilizantes para o Brasil fora a Rússia? Quando a gente pega, por exemplo, no caso do potássio, cloreto de potássio, que é um dos principais fertilizantes que a Rússia faz parte, a gente teria o Canadá como uma alternativa, uma alternativa até interessante, lembrando que os Estados Unidos também estão com esse problema também das tarifas com o Canadá, o que pode fazer com que o Canadá também se interesse a exportar mais potássio para o Brasil. Quando a gente fala de fertilizantes nitrogenados, a gente tem todos os países do Oriente Médio, que podem suprir esse fertilizante para a gente. E no caso do fósforo também a gente tem o Marrocos e a própria China também, que podem ser players importantes também para o suprimento desses fertilizantes aqui para o Brasil. É engraçado, né? Os preços, na verdade, eles são muito sensíveis a qualquer movimento geopolítico, né, Bruno? O produtor, ele precisa estar atento, de fato, a tudo que está acontecendo lá fora para tomar decisões dentro da propriedade, porque, de alguma maneira, em algum momento, isso vai refletir dentro da propriedade, né?
Exato. Até uma das coisas que a gente tem comentado bastante aqui no Rabobank quando a gente conversa com alguns dos nossos clientes, o mundo foi lembrado desde 2022 que é importante um olhar para a geopolítica. Então, o produtor hoje, além dele olhar a previsão do clima, preço de soja, milho, ele tem que olhar um pouco no que está acontecendo na geopolítica também, porque isso pode impactar de uma maneira bastante forte os custos de produção dele, principalmente os fertilizantes, né? Quando a gente olha o mercado de fertilizantes, olhar o mercado de fertilizantes é praticamente uma análise geopolítica, né? Porque os principais players desse mercado na ponta produtora e na ponta consumidora são players envolvidos em alguma questão geopolítica na atualidade. Então, sim, o olhar geopolítico é super importante na atualidade. Quero aproveitar aqui a sua participação para. Você chegou a comentar, mas só para a gente dar uma pincelada aqui novamente, reforçar para o nosso telespectador, como você tem, e o Rabobank tem observado aí os preços nesses últimos meses, ureia, potássio, enfim, insumos concentrados, vocês percebem aí que há um movimento de alta, está pesando um pouco para a safra brasileira, para o produtor brasileiro, o preço nesses últimos meses? Sim, principalmente aí quando a gente olha o preço da ureia, né, já pensando no milho safrinha, que teve depois que houve aquele ataque dos Estados Unidos ao Irã, a gente viu o preço subir da ureia no mercado internacional e a gente não viu esse preço cair para os patamares anteriores a esse ataque. Então, foi um fertilizante que subiu, e por conta de demanda muito forte de Índia e também aqui do Brasil, o preço se manteve nesse patamar mais alto. Outro fertilizante também que é o fósforo, também o MAP principalmente, a gente observa desde o início do ano, lá de fevereiro, uma alta nos preços do MAP aqui para o Brasil e também das fontes alternativas como o Super Simples e o Super Triplo, e a gente não viu eles retomando os patamares anteriores. Por quê? Porque a gente tem visto que o mercado internacional desses produtos, principalmente do MAP, ele está muito apertado, e a demanda não tem reagido com retração a esses preços mais altos. Então, isso tem mantido um preço num patamar mais alto, que está levando a esses preços a um custo de produção mais alto para a safra aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo, né? Não é uma exclusividade aqui do Brasil. Muito bem, Bruno. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente para dar um pouquinho desse panorama para a nossa audiência. Desejar aí um ótimo fim de semana. A gente volta a conversar em breve, com certeza. Ok, obrigado. Valeu.